Kyle Suyon aparece no jogo de realidade virtual Fantasy Defense como o filho mais novo da prestigiosa família Marquês Sutia. Ele foi um dos membros da família Suera envolvidos em eventos importantes no início do jogo, mas durante um encontro com o protagonista, Kyle é brutalmente derrotado e acaba morrendo de forma humilhante após apenas um golpe de um minion invocado por um vilão. Esse evento marca como um personagem secundário, e esse secundário agora é o nosso protagonista. Beliscando fortemente a própria bochecha, Kyle sentiu uma dor aguda, percebendo que aquilo não era um sonho. Ele olhou para si no espelho, atônito, e gritou, sem entender como ele havia possuído um personagem tão insignificante, quando ele deveria ser Lion Wu, o jogador de maior ranking no mundo de Fantasy Defense. Fantasy Defense é um jogo de defesa com temática de fantasia que se tornou um sucesso global em 2030. O jogo é conhecido pelo seu nível de dificuldade incrivelmente alto, e mesmo após 10 anos, ninguém conseguiu finalizá-lo. Apesar disso, sua natureza viciante e mecânicas desafiadoras o mantiveram extremamente popular. Os jogadores acumulam pontos nos rankings globais com base no desempenho e nas missões concluídas, sendo que quests raras e itens valiosos aumentam significativamente a pontuação. Por uma década inteira, na vida real, Lion Wu estava completamente imerso no jogo, dominando desde círculos mágicos raros até combinações lendárias de crafting. Com uma pontuação esmagadora, ele se tornou uma lenda viva como o jogador número 1 no ranking global. Porém, agora, tendo possuído um personagem secundário, ele se perguntava como sobreviveria nesse mundo, quando nem mesmo o protagonista, equipado com os melhores talentos, conseguiu zerar o jogo. Ele lembrava nitidamente do destino de Kyle Sirion, porque jogou o jogo inúmeras vezes. O objetivo final em Fantasy Defense era deter as forças das trevas, e quem as invocava era ninguém menos que o segundo filho da família Surian, Adel. Buscando usurpar a liderança da família, Adel recorreu a poderes sombrios, instigando uma rebelião. No fim, o território Celtia se tornou um reduto para as forças das trevas, que há muito cobiçavam as terras humanas. Em meio ao caos, o impotente Kyle foi facilmente morto. Deitado na cama, Kyle pensou que poderia simplesmente fugir do território antes do início da rebelião, mas ele sabia que havia um problema maior. Kyle sofria de uma doença chamada Eru. Eru é uma condição em que os canais de mana dentro do corpo ficam bloqueados. Nesse mundo, a mana é a fonte de aura e magia, além de fornecer a energia essencial para a sobrevivência. Aqueles com canais de mana bloqueados, como os pacientes de Eru, não conseguem absorver os nutrientes necessários para a vida e o crescimento, e a maioria morre antes de completar 20 anos. Kyle sabia que a única cura para Eru era absorver mana da natureza, mas como seus canais estavam bloqueados, isso era impossível. Em outras palavras, ser diagnosticado com Eru era o mesmo que receber uma sentença de morte. Diagnosticado ainda jovem, Kyle caiu em desespero, atormentado pelo medo da morte, pela ansiedade sobre o tempo que lhe restava e pela frustração de sua incapacidade de lutar. Eventualmente, ele se tornou amargo, e logo se transformou em uma desgraça para a família. No fim, seu pai, o chefe da família Sutian, o confinou em um anexo. Furioso, Kyle gritou que deviam achar que ele era uma piada, por desprezá-lo. Em um acesso de raiva, ele pegou algo por perto e arremessou uma cadeira contra a parede, gritando para todos morrerem de uma vez, deixando claro que ele era um caso perdido. Mesmo no jogo, Lion o havia considerado Kyle como uma causa perdida. Olhando em volta do quarto, ele pensou que Kyle estava tão corrompido que nem mesmo sua doença terminal despertava qualquer simpatia. Ele decidiu reavaliar a situação e ficou perplexo ao perceber que o homem que havia possuído era Kyle, o filho mais jovem de uma família marquesa destinada ao fracasso. Kyle não tinha talento para esgrima ou magia, sua expectativa de vida era curta, sua personalidade era terrível, sua reputação a pior possível, e ele estava confinado pelo chefe da família. Foi nesse momento que ele percebeu que estava verdadeiramente condenado. Quer ele ficasse ou fugisse, morreria. Preso em uma situação sem saída, em frustração, ele gritou, como eu vou sobreviver neste mundo com estatísticas tão ruins? Não é normal ganhar algum tipo de habilidade cheia quando você é reencarnado, como uma janela de status ou algo assim? De repente, uma luz apareceu atrás dele. Quando ele olhou para trás, viu círculos brilhantes flutuando no ar. Confuso, ele estendeu a mão para um deles, se perguntando o que eram, já que nunca tinha visto algo assim antes. Assim que tocou um, ele explodiu, liberando uma luz intensa, deixando-o ainda mais confuso sobre o que estava acontecendo. Do nada, uma mensagem de sistema apareceu, mostrando que ele havia despertado. Ele tinha recebido 2 novos talentos, a janela de status foi desbloqueada, e ele agora podia usar Insight, que seria ativado automaticamente. Chocado ao ver a janela de status surgir, ele a examinou com entusiasmo. Notou que um dos talentos que recebeu era o Mana Pathwise, enquanto sabia que o talento Insight permitia ver especificações detalhadas. Ele nunca tinha encontrado o Mana Pathwise antes, o que o deixou intrigado, e então começou a juntar as peças dessa nova realidade. Kyle lembrava que o melhor talento de magia deveria ser o companheiro de mana, mas sua intuição lhe dizia que o que tinha nas mãos era algo ainda mais extraordinário. Ele sentia que se tratava de um talento de altíssimo nível e começou a acreditar que agora nada poderia detê-lo. Tocou em outro dos círculos flutuantes, que entrou por sua mão e percorreu suas veias. Ele ficou chocado ao sentir a energia correndo dentro de si. De repente, sua mão estalou, e quando olhou para ela, viu o bloqueio de Eru nos caminhos da mana. Ele então ordenou que a mana se movesse conforme sua vontade. Fechando os olhos, ordenou que perfurasse o Eru. A mana respondeu ao seu comando, e ao moldá-la em forma de broca, ela começou a perfurar o bloqueio em seu corpo. Ele continuou guiando-a até que conseguiu romper o Eru. Animado, viu que funcionou. A mana estava fluindo, embora apenas até seu cotovelo. Ele sabia que, ao continuar acumulando mana e abrindo os canais, poderia superar a barreira de Eru. Sentiu uma onda de alívio ao perceber que não iria morrer no dia seguinte. Enquanto isso, na cozinha, uma criada estava preparando um prato, satisfeita por ter terminado. Ela o pegou, pensando que deveria levá-lo a Kyle rapidamente antes que esfriasse. No entanto, um grupo de outras criadas apareceu e ordenou que ela não entregasse a refeição a Lord Kyle. A criada ficou confusa ao vê-las encarando-a, até que uma delas, Hai, explicou que haviam decidido parar de servir Kyle por um tempo como forma de protesto contra o comportamento dele. Ela acrescentou que, após passar fome por alguns dias, Kyle talvez mudasse de atitude. Apesar das ordens, a criada respondeu calmamente que elas poderiam fazer o que quisessem, mas ela faria o seu trabalho. Hai, enfurecida com sua desobediência, perguntou se ela pensava que era a única agindo de maneira nobre. Sem aviso, Hai deu um tapa na bandeja, derrubando a comida no chão. A criada olhou surpresa para a comida espalhada, enquanto Hai, ainda furiosa, a ridicularizava, mencionando que a criada fora vendida como escrava após a queda de sua família. A criada permaneceu em silêncio, recolhendo a bandeja do chão, enquanto
Rai continuava gritando para que ela não fosse tão arrogante. Ignorando os insultos, a criada continuou recolhendo os pratos, o que irritou ainda mais Rai. Ela levantou a mão para dar outro tapa, mas foi interrompida por um homem que entrou na cozinha naquele momento. Era Leonhard, que perguntou em voz alta qual era o motivo da confusão. As criadas ficaram chocadas ao vê-lo. Uma delas perguntou o que Leonhard estava fazendo na cozinha, mas ele ignorou a pergunta e percebeu que a refeição no chão era destinada a Kylie, e que as criadas estavam causando problemas. Ordenou que a criada preparasse a refeição novamente e a levasse para Kylie rapidamente. Surpresa com a ordem, a criada respondeu com um simples sim, enquanto as outras duas criadas ficaram em silêncio. Ela voltou rapidamente às preparações, enquanto Leonhard observava em silêncio. Enquanto isso, no quarto de Kylie, ele examinava seus talentos, Insight e Mana Pathwise. Ele pensou que, ao usar esses dois talentos, poderia mudar o destino da caída família Suera. Tendo jogado Fantasy Defense por 10 anos, ele possuía informações que pareciam quase como premonições. Além disso, ele havia nascido em uma família com grande poder e riqueza, como a Sutian, o que significava que não era impossível bloquear as forças das trevas. Decidiu, então, que tomaria uma atitude, focando em 3 principais tarefas. Primeiro, limpar os canais de mana e superar a barreira de Eru. Segundo, aprender magia, já que Mana Pathwise era especializado em magia, o que fazia mais sentido do que se tornar um cavaleiro. A segunda tarefa seria evitar a queda da família Marquês Sutian. Quanto melhor a família estivesse, melhor seria para ele. A família Marquês Celtian era forte em reputação, habilidade e riqueza, um escudo importante para ele. Como o território deles ficava nos arredores, ele não precisava se preocupar tanto com a política da capital. E, por fim, a terceira e mais importante tarefa seria reunir talentos para se preparar para o grande ataque das forças das trevas nos próximos anos. Ele precisaria de aliados fortes. Usando seu talento Insight, decidiu selecionar pessoas com potencial e torná-las confiáveis forças ao seu lado. Confiante, Kylie pensou que, ao construir força, certamente sobreviveria. Para reunir talentos, ele deveria começar por perto, e como estava na família Marquês Sutian, Leonhard seria um bom ponto de partida, já que era um tanque útil no jogo. Nesse momento, houve uma batida na porta. Uma criada entrou e informou que havia trazido sua refeição. Surpreso, ele tentou se lembrar de uma vaga memória dela, se perguntando qual era o seu nome. E, enquanto pensava, o sistema de repente apareceu, mostrando que seu talento Insight havia sido ativado. O sistema informou que o alvo tinha uma classificação baixa, e uma janela de status apareceu na frente dele. Ele percebeu que, com Insight, agora podia ver as informações das outras pessoas. Viu que o nome dela era Ural, 12 anos, com um talento chamado Amiga Eterna dos Espíritos. Seus traços eram listados como fria e diligente, e seu nível de afeição era 30. Kylie ficou chocado ao ver o talento dela e focou nisso. Amiga Eterna dos Espíritos era um talento de invocação espiritual de nível altíssimo. Obrigado por ter assistido até aqui. Se puder ajudar deixando o like ou contribuindo com alguma quantia no Pix vai me ajudar demais. Vou sempre buscar trazer obras novas que não tem aqui no Brasil. Tenha uma boa noite.